se eu tenho uma linguagem de programação que consegue nativamente impedir que eu altere meus estados, fazer com que eu consiga fazer as coisas extremamente rápido, só pensando de maneira diferente, então é bom a gente começar a pensar nas vantagens disso. A gente está aqui dessa vez com a Marina Limeira, que apesar de chamar Marina Limeira, mora em Maceió, é uma piada ruim, eu sei, mas eu não resisti em fazer. E a Marina trabalha na Bionexo, é programadora Rails, apesar de ter essa cara de novinha, tem um currículo extenso, é líder do Rails Girls de Alagoas ou de Maceió? Maceió. Tem falado sobre programação funcional. O Rails Girls é um evento de um dia e meio, mais ou menos, e o foco do evento é ensinar meninas que não são da área de tecnologia, publicidade, gente de qualquer engenharia e coisas afins, a mostrar elas como programar. Elas fazem desde o Hello World até um mini blog e elas aprendem como criar uma aplicação em Rails. Como está muito nessa hype, né, de falar de funcional, a gente que é profissional acaba, nossa, eu preciso usar a programação funcional na minha aplicação, porque, tá todo mundo usando e eu preciso ter multithread, eu preciso usar... Vamos reescrever tudo isso aqui em Elixir. Saiu Elixir aí há pouco tempo, tem o Redux, então, se você programa web hoje, essas tecnologias /linguagens que estão aparecendo acabam falando um pouco disso. O que você tem para dizer para esse profissional? Então, reescrever tudo não é uma boa opção, porque você está trabalhando num projeto há 3, 4 anos, reescrever não vai dar muito certo. Mas eu tenho um exemplo que a gente teve lá na empresa, que a gente tinha uma funcionalidade para fazer, e a gente, a princípio, bora fazer um microserviço em Elixir. Mas não tinha necessidade de microserviço, era pouca coisa. Tá, bora fazer um worker só que alimente nosso Elasticsearch. A gente fez 2 workers que recebiam o que o SQS da Amazon mandava. A gente tinha o mesmo código do worker em Elixir e em Ruby. Para processar 200 mensagens, Elixir demorou 1 minuto e meio. Ruby demorou mais de 15. É um caso que você pensa, se a gente pega todos os workers que a gente tem, reescrever tudo, a gente vai conseguir muita coisa boa. Só que o caso de reescrever não é muito ok. A parte de negócio também não vai aceitar isso. Então, quando a gente tem a abordagem de microserviço, por exemplo, é uma boa pelo menos começar a pensar, bora fazer esse worker aqui, esse serviço novo. A gente tem suporte, porque Elixir tem muita coisa já, tem muita biblioteca que ajuda você a utilizar, então não vai ser, tipo Erlang. Você não vai criar uma aplicação web com Erlang, mas você consegue fazer com Elixir. Então, se eu tenho uma linguagem de programação que consegue nativamente impedir que eu altere meus estados, fazer com que eu consiga fazer as coisas extremamente rápido, só pensando de maneira diferente, então é bom a gente começar a pensar nas vantagens disso. E outra coisa que a gente tinha comentado, conversando também, é que tem muita gente... as linguagens mais antigas, orientadas a objetos, estão puxando coisas funcionais para ela, né? Então, muito se fala, Java tem Lambda, Python tem List Comprehension, tem Lambda, etc. Você acha que isso é uma tendência? Resolve o problema? Como que você vê isso? Então, sobre essas linguagens, Ruby tem Lambda há muito tempo, tem Lambda e Proc, então a gente consegue meio que passar a função como valor e etc. Java tem Lambda, mas Java, teoricamente, nunca vai poder ser orientado ao objeto, porque a gente tem um método e a gente passa um objeto como referência, então a gente acaba alterando nosso objeto lá, então ter o estado acabou todo aquele conceito que a gente falou. Python também, só que o que a gente ganha de beleza, vamos supor, no nosso código? A gente faz um map, a gente consegue passar uma função para o nosso map, e a gente não fez um loop, e a gente consegue tratar essa função como valor e etc. Acaba deixando o código mais bonito também. Então, não sei quais são as outras. PHP também tem Lambda, então... Há bastante tempo também. Então, se alguma linguagem não tem, é bem provável que ela não conheça outras linguagens que ainda não tem Lambda, então realmente pode virar uma tendência. Tem uma coisa também que é mais comum nas linguagens funcionais, que é a questão delas serem lazy também, né? Do funcional ela não ser imperativa, não ter o paradigma imperativo. Acho que isso talvez é uma das coisas mais
que causa mais confusão para o programador, porque a gente está acostumado a pensar assim, né? Numa instrução, ele vai executar essa instrução, depois essa, sequencial, né? Bem imperativo. Faz isso, depois faz aquilo, depois faz isso, depois faz aquilo, volta aqui, faz assim. E aí, quando a gente parte para o funcional, muda um pouco. Isso acaba meio que confundindo um pouco a cabeça do programador que já está acostumado com aquilo, né? Como que você lida com esse reaprendizado? Então, sobre o imperativo é até o conceito de algoritmo. Nossa primeira aula de programação um algoritmo é uma sequência de passos, e é isso é o conceito básico que leva você a programar depois. Então, a gente cresceu aprendendo que um programa tem que ser desse jeito. Só que programação funcional em si é baseada no cálculo lambda, que o cálculo lambda é um modelo formal e que estuda funções recursivas computáveis. Só que funções computáveis, a gente aqui está falando agora de teoria da computação. Então, quando a gente pensa em programação funcional, a gente pode pensar em uma função algébrica, por exemplo. Não é uma coisa de outro mundo, porque é só matemática, mas tem até meio que um defeito que a gente tem como programador, que não é uma base matemática muito forte. Então, isso pode acabar influenciando de maneira negativa. Conceito de isomorfismo, essas coisas, se você estudar muito a fundo, você vai ver tudo isso em programação funcional. Então, acaba realmente nessa dificuldade. E para quem quer se aprofundar mais em programação funcional, qual que é o caminho que você sugeriria? Então, eu vou dar um exemplo disso que a gente está fazendo lá na empresa. A gente montou um grupo para estudar programação funcional. Eu tinha começado estudando redução de cálculo lambda. O que é cálculo lambda? E você vai aprender a multiplicar, tem que aprender a somar antes. Então, a gente vai ver em Haskell. A gente não começou ainda a programar em Haskell, mas, tipo, se você quer saber funcional, você não vai em Elixir. Você vai em Haskell porque a definição de Haskell, a função em Haskell, é realmente uma função matemática. Usar a linguagem que não é assim pode acabar confundindo um pouco também. Bacana, pessoal, vamos ficando por aqui porque a gente já vai ter o coffee e vai ficar difícil da gente continuar, mas acho que deu para perceber que a Marina entende do assunto aí. Então, eu sou o Kemal Zaidan, esse aqui é o Tecnopapo e essa é a Marina Limeira no Encontro Local Web.